Bom, meu nome é Fernanda Cury, eu sou consultora, trabalho com o INAF já há 20 anos. O principal desafio foi porque a gente fez uma incorporação de uma nova dimensão, que é o alfabetismo digital, que não tinha essa medição até 2018. Então o desafio foi encontrar uma forma de conseguir aplicar um indicador que trouxesse, além dos dados de letramento e numeramento, que a gente chama de alfabetismo funcional, também esses dados de alfabetismo digital. Foi encontrar uma forma de aplicar essas partes do digital, principalmente, que desse conta de trazer informações suficientes, porque o que é o INAF? Ele tenta trazer resultados, informações próximas a atividades cotidianas das pessoas. Então, são perguntas que trazem situações próximas à realidade, ao cotidiano que a gente tem no dia a dia. Então, leitura de um jornal, de uma coisa que é próxima do dia a dia, preços, cálculo de preços, esse tipo de coisa. Então, o desafio era também fazer com que a gente conseguisse uma forma de aplicar a parte do digital que se aproximasse o máximo possível de situações cotidianas que nós estamos expostos no dia a dia. O principal achado, que a gente tem destacado mais é que desde 2001, que foi o primeiro ano da pesquisa, então a gente tem 2001, 2002, o número de analfabetos funcionais era 39%, a gente teve uma queda no decorrer desse período e estabilizou essa edição de 2024 com 2018, já os últimos anos, em torno de 29%. E a gente tem visto que teve uma melhoria nas questões do analfabetismo funcional, principalmente, mas a gente ainda tem uma estagnação nos níveis maiores, assim, tendo uma concentração maior no nível elementar. Então, os próximos níveis mais altos, o intermediário e o proficiente, tiveram uma estagnação e tem uma concentração maior nesse miolo aí que é o elementar. A gente percebe, desde o início do INAF, que a escolaridade é um fator que influencia muito no nível de alfabetismo também. Então, ele influencia, ainda que ele não seja o suficiente para garantir um nível de alfabetismo mais alto. Então, das intenções assim também, uma das intenções é oferecer subsídios para que a qualidade da educação seja melhorada, a educação formal, mas como o INAF ele é voltado para um público de 15 a 64 anos, a gente está falando de muita gente que já passou da idade da escolarização. Então a ideia seria de incentivar políticas voltadas a ampliar o acesso à questão de informação e de melhorias de leitura, escrita e cálculo para uma população adulta também, não só na parte de escolarização como o EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas também facilitando para empresas ou para outras entidades que trabalhem com adultos, formas de letrar melhor essas pessoas. Não tem como, hoje em dia, a gente pensar nas questões de letramento sem incluir o digital. Então, hoje em dia, todo mundo, praticamente, está inserido no mundo digital, principalmente depois da pandemia, que houve, inclusive, um aumento. É claro que a gente vai pensar em pessoas em maior vulnerabilidade ou em questões, por exemplo, de regiões muito distantes, interiores, tem menos acesso, mas também já tem um acesso maior do que teve alguns anos atrás. Então, a ideia é que se junte essas informações de uma maneira que a gente consiga ter uma dimensão do letramento como um todo, incluindo a questão do digital, que hoje é difícil de falar na leitura. A gente lê muitas coisas na internet, já está fazendo parte do dia a dia, o celular é uma coisa que quase todas as pessoas têm,
Então não tem como falar muito dessas coisas sem considerar o digital. Então você está falando de leitura, está falando de acesso a conteúdo numérico também. O digital ele está transversal a tudo que a gente faz hoje, né, praticamente.